Paz do Senhor, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre salvação. O que é salvação? Eu queria basear no texto de Mateus, capítulo 11, verso 28. Dá um tempinho para você estar se localizando. A palavra de Deus, ela tem muitos textos que falam sobre salvação, mas aqui Jesus nos dá uma instrução acerca de como é a maneira que ele se agrada dessa salvação. Então, ele está trazendo uma mensagem para nós em Mateus 11, 28, dizendo que o propósito da salvação não é permanecermos como estamos, mas ir até ele para ser transformado. Então ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que estar cansado e sobrecarregado é algo que o pecado faz em nós. É algo que o pecado que foi gerado através de Adão gerou esse cansaço e essa sobrecarga sobre nós. Esse pecado, ele é expressado de maneiras e práticas que desagradam a Deus. Mas as práticas em si não é a natureza do pecado. A natureza do pecado, ela está dentro de nós. O que Jesus vem fazer? Ele vem transformar essa natureza que é gerada dentro de nós através do pecado. Essa natureza pecaminosa que está dentro de nós é que produz as práticas, é que produz essas coisas malignas que nós fazemos. Então, algumas práticas, do pecado, elas estão no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo número 10. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, Paulo dá alguns exemplos, de práticas que pessoas que têm essa natureza do pecado fazem. Ele diz, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele diz, tais fossem vocês, alguns de vós, mas vos fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Também no livro de Gálatas, capítulo de número 5, a Bíblia vai estar falando sobre algumas práticas de pecado que essa natureza pecaminosa produz em nós. Então ali ele vai estar falando sobre os frutos, os frutos da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus declara, ora, as obras da carne, a natureza do pecado, ele está dizendo que essa palavra carne, que é a natureza pecaminosa que existe dentro de nós, são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. E ele não termina na palavra glutonaria, ele ainda continua dizendo, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando nós analisamos esses textos, baseado naquilo que Jesus disse em Mateus 11, ele está nos dando a natureza do pecado que existe dentro de nós. E essas obras da carne são apenas frutos da nossa natureza maligna que existe dentro de nós. Então, o que é a salvação? O que é ser salvo por Cristo? Jesus morreu para quebrar essa natureza pecaminosa dentro de nós. A palavra de Deus declara que quando o Filho foi nos dado, ele foi nos dado para salvar o mundo e não para condená-lo. Mas o que é essa salvação? A palavra salvar-se, ela literalmente significa
curar, ser transformado, vem da palavra metanoia, né? Então, a palavra metanoia, ela vem dessa palavra transformação, pessoas produzir arrependimento, a palavra zoe, né, também, que é produzir vida, né, dentro de você. Então, quando nós estamos debaixo da natureza do pecado, nós estamos praticando todos esses atos, né, que está ali no livro de 1 Coríntios 6, verso 10, 9 e 10, e em Gálatas capítulo 5, verso 19. Então, o propósito de Jesus, né, ele diz assim, no versículo 29 do capítulo 11, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? O que é esse jugo? O que é esse jugo do Senhor? É muito interessante quando ele usa essa palavra, o meu jugo, porque na época os bois que carregavam o arado que produzia, né, que preparava a terra para ser semeada, esses bois, eles tinham, né, sobre os seus pescoços o jugo, né? Esse jugo era um peso que eles levavam. E Jesus está falando que dentro desse texto, ele está dizendo que existem dois jugos, né? Ele fala do jugo do pecado, que gera peso, que gera sobrecarga, que gera ansiedade, que gera ira, que gera ódio, que gera traição, que gera todo tipo de pecado. Ele está dizendo que esse jugo, ele vai gerar uma sobrecarga na tua vida, mas ele fala de um jugo dele. Nós temos o jugo do Senhor, temos o jugo do Senhor, mas qual é esse jugo? Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, no verso 29, e aprendei de mim. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós se rendemos a Ele, nós estamos aceitando o jugo dele sobre nós, o jugo do Evangelho. Nós estamos abandonando a nossa natureza pecaminosa e indo até Ele, para Ele lançar sobre nós o jugo dele. Então a pergunta que fica na nossa mente é o seguinte: se nós vamos até Jesus, por que nós não conseguimos ser livres do pecado? Quando nós vamos até Jesus, nós estamos assumindo o jugo do Evangelho. O Evangelho é o quê? Nós aceitarmos que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Então este é o jugo do Evangelho, que Cristo se sacrificou pelo teu pecado, e a partir de agora você é um servo dele. Só que aí tem a parte B desse texto, que ele diz assim: aprendei de mim. A dificuldade nossa de ir até Jesus é receber só a primeira parte, né, que é tomar o jugo sobre nós. Mas se nós só tomarmos o jugo do Evangelho, né, reconhecermos a Jesus como nosso Salvador, dissermos: ah, Jesus, né, o Senhor agora é dono da minha vida, nós estamos só assumindo a primeira parte do texto, né? Ele está dizendo que existe uma outra parte que é aprender dele, né? Ele fala: por que você tem que aprender de mim? Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Veja que lindo o texto, quando ele diz no verso 28, né? Ele diz o seguinte, que pecado ele te traz uma sobrecarga, ele te traz destruição, ele te traz cansaço. Mas a palavra de Deus está declarando, dizendo que quando nós assumimos o jugo do Senhor, haverá um descanso para a nossa alma. Ele diz: porque o meu jugo, o meu evangelho é suave e o meu fardo é leve. A palavra suave, ela vem de crestos. O verbo vem de usar, né? A palavra denota o que é útil, agradável, bom, confortável, adequado e proveitoso, né? Então, quando Jesus ele está expondo isso para nós, ele está dizendo que quando nós vamos a Ele e assumimos o jugo do Evangelho, né, nós estamos declarando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E a palavra de Deus declara em Romanos, né, no capítulo de número 10, exatamente o que Paulo fala para os romanos, né, acerca dessa questão de estarmos se rendendo a Jesus, né? Ele diz em Romanos 10, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então esse é o jugo, né? Esse é quando nós
assumimos, né, esse Cristo sobre a nossa vida. Daí ele diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui já tem parte A e a parte B. Que com o coração nós cremos, então nós assumimos o jugo. E com a boca nós confessamos, né? Então já parte de uma atitude nossa, né, aprender, né? Então, quando nós começamos a andar em Cristo e nós queremos só aquilo que Ele traz, que é benéfico a nós anulamos tudo aquilo que nós temos que aprender do Senhor. Então, quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, Ele não está dizendo que você vai ser manso e humilde, Ele está dizendo que Ele, como mestre, para te ensinar o caminho da salvação, Ele é manso e humilde, entendeu? Então, quando nós estamos no processo, né, de redenção da nossa vida a Cristo e tal, a gente se pergunta dizendo, Deus, eu tenho que abandonar todas as práticas, eu tenho que verdadeiramente fazer isso. Quando Jesus ele estabelece isso sobre nós, né, esse propósito do A e do B, o A é estar aceitando a Ele como Salvador, Ele nos torna filhos de Deus, né? Mas assim como os pais têm muitas categorias de filhos, existem filhos que não estão próximos do Pai. Então a palavra de Deus, por várias vezes, ela vai nos expressar, por exemplo, o joio e o trigo, né? Ele vai expressar o bode e a ovelha, ele vai expressar a ovelha e o lobo. São exemplos de categorias de filhos que Deus vai estar. Por quê? Porque a ovelha, ela vai ir a Jesus, ela vai estar em Jesus, ela vai ir para assumir o jugo dele, mas ela também vai ir para aprender dele, porque ela é mansa. Já o bode, o lobo, né, o joio, ele só vai querer o jugo do Senhor. Então, podemos tirar o joio, o lobo, ou o bode? Não. Quem vai fazer isso é Jesus. Dentro da igreja vai ter todo tipo de categoria de pessoas. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz no verso 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? Que ele está falando que todos aqueles que aceitaram o jugo do Senhor, agora eles pertencem ao corpo de Cristo, né? Eles estão formando esse corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele é expresso através da nossa vida. Porque quando nós declaramos dizendo, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou evangélico, eu sou protestante, nós estamos falando de uma doutrina, nós estamos expressando um tipo de prática. Então, se as pessoas, por exemplo, assim, você vai dizer, eu sou evangélico. E, todo mundo sabe que evangélico não bebe. E aí você vai dizer, mas eu sou evangélico. E aí a pessoa vai te ver bebendo, você não vai estar honrando, né, aquilo que Jesus fez pela tua vida. Então, assim como o apóstolo Paulo diz aqui, muitos são os membros. Ele está dizendo que vai haver membros que só assumiram o jugo, que só querem a salvação, mas que eles não serão salvos porque eles não estão aprendendo do Senhor. E haverá ovelhas que se achegarão a Ele para aprender dele. E aí ele diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Por que a mão, né, ela não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou um olho, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde ouviria o fato? Mas Deus dispôs os membros, cada um colocando no corpo, como lhe aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então a palavra de Deus está dizendo que a partir do momento que você aceita Jesus, você faz parte desse corpo. Você faz parte desse evangelho que Jesus vem nos trazer. Então, qual é a nossa função? A nossa função é se ajustar no corpo. E aí está a dificuldade do crente. Aí está a dificuldade de ser servo de Jesus. Porque quando Jesus chama os discípulos,
vamos analisar o texto. Quando você analisa o texto de Mateus, capítulo número 4, versículo 18. Mateus, capítulo 4, verso 18. Olha o que acontece quando Jesus ele chama alguém para ser salvo. A palavra de Deus declara: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava redes ao mar porque era pescador. E disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então a palavra está dizendo aqui no verso 18 que Pedro estava pescando junto com seu irmão André e que, se deparando com a pesca milagrosa, né, que Jesus manda eles lançarem as redes ali do barco, Jesus olha para eles e diz: ei, a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham. A palavra está dizendo que Jesus chamou, mas a resposta para esse chamado era deles. Era eles que iriam decidir ir ou não. E no verso 20 diz: e eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que acontece nesse texto? Você pode ver o seguinte, que nesse texto ele está falando sobre o jugo. Nesse texto eles estão abandonando a natureza pecaminosa dele e estão reconhecendo a Jesus, né, como seu Senhor e Salvador. E aí a gente vê um processo, né, de discipulado que Jesus faz com eles. E esse processo, né, dentro do ministério que Jesus teve, dura 3 anos e meio. E a gente vai vendo alguns sinais, né, daquilo que ocorreu com Pedro. Então, se você abrir a Bíblia no Mateus capítulo 16, no versículo de número 16, Mateus capítulo 16, verso 16, diz: e respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és, irmão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse processo que acontece na vida de Pedro, ele é um processo de salvação. Pedro primeiro estava nas redes, aceitou o jugo. E agora ele está indo e andando com Jesus e aprendendo a ser crente. Ele está aprendendo a ter uma nova vida em Cristo. E nesse texto de Mateus 16, ele recebe uma nova revelação de Jesus dizendo que não foi a carne e o sangue. Por quê? Porque o pecado está na carne e no sangue. Mas ele diz que foi pelo Pai que está nos céus que Pedro reconheceu quem é Jesus. Então, como ficam nossas práticas? As nossas práticas, elas vão sendo tocadas por Cristo. Não é a igreja que muda, não é a igreja que faz a lavagem cerebral, não são os pastores que fazem, é a palavra de Deus, é o próprio Espírito que transforma a nossa vida. Então, quanto mais relacionamento, né, você vai tendo com Cristo, quanto mais profundidade você for em Deus, né, você vai ir se libertando de toda a prática pecaminosa que você faz. Quando nós analisamos mais um versículo, no capítulo 8 do Evangelho de João, João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecer vem de ginosco, do grego, e ela significa perceber, compreender, reconhecer, ganhar conhecimento. Então, no ato de você vir a conhecer, né, esta verdade ela vai produzindo em você uma libertação. Então, quem liberta o homem do pecado? Quem liberta o homem do pecado é o Espírito. E no livro de Zacarias, ele profetiza dizendo que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, existem práticas na nossa vida, né, que a gente vai abandonar a partir do momento que a gente aceita Jesus. Quais práticas são? São aquelas que nós lemos no livro de 1 Coríntios 6:10, práticas que lemos em Gálatas 5, mas existem, por exemplo, assim, coisas que vão precisar ser trabalhadas na nossa vida, como, por exemplo, os sentimentos, ansiedade, raiva,
essas coisas, elas não é um processo único de libertação. Ela é um processo de tratamento. É um processo que precisa ir conhecendo a Cristo para ir sendo livre. E quais são os pontos, né, para a gente conhecer a Jesus? Como que a gente o conhece? Como que a gente se relaciona com ele? O primeiro ato de conhecer a Jesus é através da palavra, né? Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente ler a palavra de Jesus, mais a gente vai conhecendo a ele. Então existem hoje muitas Bíblias, muitas versões, muitas formas, né, de você lê-la, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem. E sempre as pessoas que estão iniciando, eu sempre recomendo a nova tradução linguagem de hoje, né, porque é uma Bíblia como se fosse um livro com uma linguagem atual, onde você vai ler e você vai entendê-la perfeitamente. Então, quando você começar a andar com Jesus, não é o pastor que vai te conduzir. Não é teu pai, não é tua mãe. Você tem que entender o princípio. É você e ele. Não é as pessoas que irão decidir se você vai ser salvo ou não. É você e Cristo. Você e Jesus que estarão andando. Então, diante dele não existe desculpa dizendo assim, mas é que eu não conhecia, mas é que... Não. Te deu a oportunidade de você se relacionar pessoalmente com ele através da Bíblia. Te deu a oportunidade de você lê-la. Hoje tem Bíblia em áudio, mas eu não sei ler. Então coloca a Bíblia no YouTube e você vai conseguir escutar a palavra de Deus. Então hoje, Jesus ele está de muitas maneiras disseminado no nosso meio. Mas a grande dificuldade nossa é aprender a se relacionar com o Senhor. Como que a gente faz isso? Não existe como se relacionar com Jesus sem primeiro ter sacrifícios. O que são os sacrifícios, pastor? São os sacrifícios do nosso tempo. Muitas vezes nós queremos estar em lugares, muitas vezes nós queremos estar em ambientes que Paulo está dizendo que esses ambientes nos influenciam a pecar e nós teremos que abrir mão desses ambientes, porque esses ambientes desagradam a Jesus. Conversas, atitudes que desagradam a Jesus, nós temos que abandoná-la. Como que a gente abandona? A partir do momento que a gente pratica algo errado, como que a gente faz? A gente tem que se arrepender. A gente tem que olhar para o céu e dizer, Jesus, me perdoa, porque eu reconheço que o Senhor é na minha vida. A partir do momento que a gente começa a se relacionar com Jesus, começa a haver um processo de conhecimento do que é errado. Então, quando nós não dependemos de pastores, nós não dependemos de pessoas para intermediar o nosso relacionamento com Jesus, o próprio Cristo começa a falar na nossa vida o que tem desagradado a Ele. E esse processo que é o difícil, porque as pessoas elas sempre querem terceirizar o serviço. As pessoas elas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem orar, as pessoas não querem se relacionar com Jesus para conhecer onde elas têm falhado. Elas querem o quê? Elas querem que as pessoas mostrem para elas que elas estão erradas. Mas aí está um problema. Porque quando mostramos, declaramos dizendo, mas você é quem para falar assim comigo? Então, quando o Espírito Santo ele ministra no nosso coração, dizendo, olha, essa coisa que você está fazendo não é algo que me agrada, você vai estar ouvindo da própria boca do Senhor. Então, por exemplo, né? Vamos citar um exemplo. O exemplo que eu quero citar é o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 16. É o jovem rico. Então, que você abra a Bíblia aí no Mateus, capítulo 19, verso 16. Acompanhe comigo. Ele diz, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ele está perguntando sobre ser salvo. Está olhando para Jesus dizendo, Jesus, como é que eu sou salvo? E Jesus responde no verso 17. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Assume o jugo. Coloca o jugo sobre você. E ele perguntou, quais mandamentos? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Versículo 20. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado que me falta ainda. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse texto nos dá um fundo de entendimento acerca da salvação, do propósito que eu expliquei, que existe o jugo de Cristo e existe o aprendizado para andar em Cristo. Aqui, o jovem estava assumindo o jugo do Senhor. Ele estava dizendo: eu sigo esses mandamentos. Eu já recebi esse jugo sobre a minha vida. Mas quando Jesus olha para ele e diz assim: cara, então você tem que aprender de mim. Então vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Foi o mesmo propósito que ele falou para Pedro em Mateus capítulo 4. Para Pedro ele disse: Pedro, vem e segue-me. E a Bíblia diz: imediatamente abandonaram o seu negócio e o seguiram. Quando Jesus faz essa proposta para nós, o que nós temos que abandonar na nossa vida? Existem práticas no mundo que desagradam o Senhor. Por exemplo, roupas. Por exemplo, músicas, vídeos, palavrões, maneiras de se falar com as pessoas, uma maneira agressiva de se falar, não é uma maneira que agrada a Cristo. E aí você pode indagar dizendo: tá, mas então eu vou ter que abrir mão dessa vida. Por amor ao Evangelho, sim. Mas não pode ser por força, não pode ser pelo teu querer, tem que ser porque o Espírito Santo ministrou no teu coração. Tem que ser porque Deus está falando com você. Então, dentro desta palavra aqui, nós entendemos que este jovem, ele não amou ao Senhor mais do que a própria vida. Ele não amou a Jesus mais do que as suas riquezas. E aí que entra Jesus dizendo: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, quando nós entendemos esse texto, ele está dizendo sobre pessoas que colocam seu amor no pecado. A natureza do pecado, ela nos traz alegria, porque senão nós não praticaríamos algo ruim. O pecado, ele é algo que satisfaz o nosso corpo. Por exemplo, se a gente se embriaga com bebida alcoólica e fica bêbado, aquilo traz um descanso, aquilo traz, mas depois vai te dar uma dor de cabeça. Depois você vai rever as atitudes que você teve, mas no momento que você estava embriagado foi muito bom. As drogas te trazem, no momento que você está usando, algo muito bom. Ela te dá um relaxamento, ela te traz alucinação, ela te tira da realidade que você está vivendo. Mas depois você vai ver as consequências das drogas, que é o quê? Perda da família, dinheiro, posição social, prazer na vida. Você não vai gostar mais de trabalhar, mas não vai gostar mais de viver. Então, quando nós analisamos a natureza do pecado, o pecado ele é gostoso pelo momento que você está o praticando. Mas a consequência dele é muito dolorosa. Por exemplo, o suicídio. Qual é o ato do suicídio? É matar aquilo que está matando ele. É matar a angústia que ele está sentindo. É a natureza do pecado, o sentimento que ele está sentindo? Sim. O sentimento de solidão é um demônio. É uma natureza pecaminosa que está sendo alimentada e cada vez mais ela vai trazendo mais e mais angústia. A palavra de Deus declara que um abismo ele puxa o outro. Então, quando nós analisamos a nossa vida, a nossa natureza pecaminosa, e nós dissemos assim: mas se o pecado é bom, por que eu vou deixar de praticá-lo? É porque a consequência do pecado é terrível. A palavra de Deus declara que a sentença do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por que nós temos que servir a Jesus? Por que ser salvo por Ele? Porque o melhor caminho para nós sermos plenos como pessoas, sermos pessoas equilibradas, sermos pessoas que têm domínio próprio, sermos pessoas que não são felizes por causa das circunstâncias, sermos pessoas que somos
plenos, não por causa daquilo que temos ou por causa daquilo que iremos ter, mas por causa daquilo que nós somos em Deus, é a melhor satisfação que existe. E eu gostaria de encerrar declarando o texto de João, capítulo de número 1, onde Jesus ele nos dá uma autorização, ele nos dá uma legalidade, dizendo que a partir do momento que nós o aceitamos, que nós somos dele, ele nos dá autoridade para sermos chamados filhos de Deus. Então, em 1 João, capítulo 1, versículo de número 11, a palavra diz: João, capítulo 1, verso 11, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Jesus está nos dizendo, a partir do momento que nós o reconhecemos, a salvação nele, a partir daquele momento nós somos os homens mais ricos do mundo, porque nós somos filhos daquele que criou o mundo. Então, a legalidade que a gente tem nisso é muito grande. A gente vai ter a proteção do Senhor, a gente vai ter a condução do Senhor sobre a nossa vida, a gente vai ter a presença desse Deus sobre nós, a gente vai ter todas as vezes que a gente estiver necessitando de algo, a gente vai dobrar o nosso joelho, vai conversar com esse Deus e ele vai conversar conosco de novo. Então, todas as vezes que nós nos rendemos a Cristo, a palavra de Deus declara que você e o Senhor é um, e você com Deus é a maioria. Então, nesse momento eu gostaria de orar pela tua vida e abençoar para que você tome uma escolha na sua vida, uma escolha de salvação sobre você, uma escolha de aprender do Senhor sobre você. Pai, em nome de Jesus, que este vídeo produza vida, que esta palavra, Senhor, ela produza embasamento, Senhor Deus, para todo aquele que estiver perdido, e que em nome de Jesus, Deus, esta palavra alcance cada coração, e que em nome de Jesus, Deus, essa palavra ecoe, Senhor Deus, sobre esta alma que está aflita, e ela venha trazer conforto, ela venha trazer libertação, ela venha trazer cura, Deus. Que em nome de Jesus, esta palavra seja uma palavra de consolo para aquele que está cansado e sobrecarregado, e que o Senhor possa estar tirando agora todo o peso dos seus ombros, possa estar tirando as escamas dos seus olhos, e em nome de Jesus, Deus, estará abençoando em nome de Jesus. Amém.